noite, sejam muito bem-vindos ao nosso debate. Meu nome é Amábile Fernandes e vou conduzir a conversa com minha colega Emily Coelho. Boa noite. Hoje, o foco da nossa conversa é um tema de grande relevância para o presente e o futuro da mobilidade urbana em Blumenau: a implementação da tarifa zero no transporte público. Em uma cidade em constante crescimento, com desafios de trânsito e a busca por algo mais sustentável e inclusivo, a proposta da tarifa zero surge como uma possibilidade que merece ser profundamente explorada. Queremos entender hoje os seus potenciais benefícios, os desafios para sua implementação e as diferentes perspectivas sobre essa questão, que impacta diretamente o dia a dia de cada cidadão blumenauense. Para conversar sobre esse assunto, estamos aqui com o vereador Diego Nazato. Diego é graduado em Administração de Empresas pela FURB e possui MBA em Gestão Financeira, Auditoria e Controladoria pela FGV. Foi membro do Núcleo de Jovens Empreendedores da CIB e é filiado e voluntário do Partido Novo desde 2015. E a advogada Rosane Magalhães Martins. Rosane é graduada em Direito pela FURB, com especialização em Gestão em Saúde Pública e mestrado em Educação. Foi candidata a prefeita de Blumenau nas eleições de 2024. Atualmente coordena a ONG das Mães do Amor em defesa da diversidade. Boa noite, convidados. Sejam muito bem-vindos. Boa noite, Emily, Amábile, a professora também, que está disponibilizando esse espaço, que é a professora Giovana. É muito bom estar aqui com vocês, falando sobre esse tema tão importante e não tão bem compreendido pela população, da relevância de um tarifa zero numa cidade. Boa noite, vereador. Boa noite, Emily. Boa noite, Amábile, professora Gil, toda a equipe da técnica. Boa noite, Rosane. Para mim é uma satisfação ter sido lembrado e convidado a estar aqui no curso de jornalismo, na disciplina de radiojornalismo. Profissão essa que durante muito tempo foi exercida pela minha esposa. Tem muito carinho pelos microfones de maneira geral e com certeza podem contar comigo para atuar quantas vezes for necessário. Este debate é uma atividade experimental da disciplina de radiojornalismo do curso de jornalismo da FURB, com supervisão técnica de Everton Darrout e ministrada pela professora Giovana Piterzaka. Além da minha colega jornalista aqui na mesa, também temos a participação de toda a turma na função de transmissão, fotografia, redes sociais e apoio técnico. Você que está nos acompanhando pode interagir pelo chat do YouTube com dúvidas e comentários sobre o assunto. Temos também o perfil no Instagram do curso, @jornalismofurb, e do laboratório, @audiofurb, para seguir e interagir. Além disso, você pode enviar mensagem pelo WhatsApp pelo número 4733210504. Essa transmissão ficará salva aqui no canal do YouTube de Jornalismo da FURB. Então, para iniciarmos nossa discussão, é fundamental que tenhamos uma visão clara do panorama atual do transporte público aqui em Blumenau. Para nos trazer esse contexto, vamos agora ao vivo com a nossa repórter Natália Bowman. Boa noite, Natália. Boa noite, Emily. Boa noite, Amábile. Boa noite aos nossos ouvintes. Atualmente, Blumenau conta com um sistema de transporte público operado pela Blumob, com mais de 200 ônibus em operação, entre ônibus, micro-ônibus e vans do Blufácil. O sistema atende mensalmente cerca de 1,5 milhão de pessoas, mas enfrenta críticas recorrentes da população. Entre as principais reclamações estão os atrasos, a superlotação em horários de pico e a limitação de horários e rotas em algumas regiões da cidade. A tarifa atual do transporte público está em R$ 5,50 no cartão, R$ 6,80 no pagamento em dinheiro. Já a tarifa antecipada para os estudantes é de R$ 2,75. Esses valores são considerados altos por muitos usuários, especialmente quando comparados ao custo-benefício oferecido. Diante desse cenário, cresce o debate sobre alternativas que possam tornar o transporte público mais eficiente, acessível e atrativo para a população. Com isso, retoma a participação ao estúdio. Natália Bowman, diretamente da Rua Antônio da Veiga. Natália, eu gostaria de saber de vocês como vocês avaliam o transporte público de Blumenau. Pode ser comigo primeiro? Pode sim. Bem, a gente fala de mobilidade urbana, né? E eu entendo, né? Nós entendemos que o transporte coletivo é caro, né? Não é bem prestado. As paradas de ônibus são
vexatórias até para o trabalhador que precisa estar, né, esperando pelo ônibus, pelo busão, que geralmente chega atrasado, geralmente superlotado quando a população necessita, e parece que isso é proposital para que as pessoas realmente não usem o transporte coletivo. Eu fiz um cálculo bem simples de uma pessoa que use 2 vezes por dia o ônibus para ir e para voltar para casa. Ela usa essa tarifa de pagamento antecipado. Ela só vai usar 22 dias por mês. Só uma pessoa gasta R$ 245 por mês. Imagine se ela quiser ter lazer, ter, né, esporte, ir com a família para o Parque Ramiro Ridger, se ela tiver que levar a família toda. Isso compromete mais de que 40% da renda, né, dessa família só com o transporte coletivo, que é mal prestado. E é mal prestado porque eu acho que a gestão do transporte coletivo de Blumenau é muito mal feita. Quem manda no sistema são os empresários, são os oligopólios que mandam e desmandam no transporte coletivo, querem o dinheiro e não querem ofertar um bom serviço, um serviço de qualidade, e nós defendemos com uma tarifa 0, porque é a única alternativa que Blumenau, que tem um sistema viário caótico, o número de carros é inacessível, ninguém mais anda nessa cidade. Então, a única alternativa que eu vejo é tarifa 0, transporte público de qualidade, gratuito, para a gente melhorar a mobilidade da cidade de Blumenau. Então, eu tenho uma visão em muitos aspectos, corroboro com a visão da professora Rosane, entendo que o transporte coletivo de Blumenau ele tem deixado muito a desejar, só que diferente da tese dela de que o problema reside nos empresários, eu acredito que o problema reside justamente no governo, porque hoje, apesar de termos uma empresa privada operando o transporte aqui em Blumenau, ele é por força de lei, ou seja, estabelecido pelos políticos, um contrato monopolista e garantista. Isso significa que todas as regras do mercado não são aplicadas ao transporte coletivo de Blumenau. Justamente as regras de mercado que colocariam uma solução à disposição dos blumenauenses. Eu coloco aqui um ponto de vista liberal. Eu, como estou em um ambiente acadêmico, vou tentar fazer um debate plural e acadêmico, e boa parte da minha visão, professora Rosane, ela reside em aspectos fundamentados na escola austríaca de economia, na praxeologia e também na escola de Chicago. Então, os argumentos que eu trago aqui, eles têm a ver com fundamentos econômicos e com princípios morais e éticos que conduzem a política econômica dessas escolas. Então, no meu ponto de vista, a solução para o transporte coletivo na nossa cidade reside em abrir mercado e garantir que a inovação oferecida pela iniciativa privada possa chegar à ponta, porque a gente não necessita e nem deve ter um contrato monopolista, garantista, estabelecido por agentes políticos. Então, no meu ponto de vista, não existe qualquer motivo para a Blumob oferecer serviços de maior qualidade, porque o contrato hoje ele prevê que ela pode estabelecer qualquer serviço e e dessa mesma forma vai continuar recebendo os seus lucros garantidos por meio de contrato. Então, repito, não há motivo para a Blumob fazer um serviço de qualidade, porque fazendo serviço de qualidade ou não, ela vai receber do poder público. E agora, em relação ao custo-benefício atual para o cidadão de Blumenau, a tarifa praticada é justa? Vereador, pode começar. Bem, por se tratar de um contrato estabelecido pelo poder público, a tarifa ela acaba sendo engessada. Como eu citei anteriormente, numa economia de mercado, a tarifa ela seria livre. E nesse ponto de vista, a inúmera oferta de serviços distintos, como por exemplo, micro-ônibus, microvans, ou talvez o serviço de mototáxi, outras iniciativas de transporte, garantiriam que a gente tivesse preços diferenciados para diferentes destinos, diferentes percursos, porque essa é a lógica da economia de mercado. Eu gostaria de citar aqui exemplos que eu já vivi. Em uma viagem de 2019, em que eu fui à África do Sul, eu pude testemunhar como funciona o sistema de autorização para o transporte coletivo na cidade do Cabo, em que basicamente qualquer cidadão pode comprar a sua van, adesivar ela com a logo da cidade do Cabo e exercer o transporte coletivo da cidade conforme as rotas que ele achar mais pertinente e conforme os seus clientes acharem mais pertinente. A tarifa em Blumenau hoje ela é a mais cara de Blumenau, ou seja, é ultrajante, mas esse preço é elevado por conta do excesso de regulamentações promovidos
pelo governo. A gente estabelece, através deste contrato garantista, que tenhamos, por exemplo, linhas que são absolutamente deficitárias. A gente tem, atualmente, linhas que operam no interior da Vila Itopava, pouquíssimas vezes, inclusive apenas uma vez por dia, professora Rosane, uma linha que traz prejuízos e que não precisaria ser ofertada num carro tão grande. Então, se o contrato fosse mais flexível ou se o mercado imperasse, com certeza a gente poderia oferecer ali um serviço num veículo muito menor, que tem um custo de capital reduzido e que tem um gasto com a viagem também reduzido. Outra razão para a gente ter um transporte com a tarifa tão alta, no meu ponto de vista, reside na regulamentação que exige a presença do profissional de bilhetagem, o cobrador de ônibus. Representa um gasto de mais de 20 milhões de reais por ano o operador de bilhetagem no transporte coletivo de Blumenau e, no meu entendimento, essa lei que obriga a presença do cobrador de ônibus, ela é retrógrada porque ela impede que esse profissional exerça uma função ainda mais digna ao promover a sua qualificação e inserção em uma nova área de atuação dentro do transporte coletivo. Hoje a gente tem esses profissionais, de certa forma, obsoletos e eles poderiam ser qualificados e reinseridos em outras funções dentro do transporte coletivo. Eu vou falar? E um monte agora. Bem, ao contrário da sua opinião, né, que é a lógica do mercado, né, é óbvio que o senhor é do Partido Novo e a gente está nos extremos, né, eu sou do PSOL e o senhor é do Novo, então nós estamos nos extremos. Vocês querem privatizar o ar, as florestas, as ruas, privatizar os ônibus, e eu tenho uma postura completamente diferente. O Estado existe para promover o bem comum e o transporte coletivo é um direito do cidadão, é um direito essencial do cidadão para ele se locomover, para levar seu filho para a escola, para o posto de saúde, para o trabalho. E esse transporte ele tem que ser muito bem executado. Tem que ser fiscalizado pelo poder público, sim, porque senão vira o caos. Tem que ter uma regulamentação, porque é uma concessão do Estado para que os veículos, né, de transporte coletivo funcionem. O que eu acho um absurdo é o seguinte, vereador. A gente tem o sistema Blumob, né? A gente já teve em Blumenau anos, né? O senhor devia ser uma criança ainda, mas eu vivi em Blumenau quando tinham 3 companhias. As 3 eram ruins. Tá? Então elas eram concorrentes, as 3 eram péssimas, as tarifas eram altas. Blumenau sempre foi uma cidade com tarifas altíssimas, porque sempre foi um lugar de se pegar recursos de toda a população. Então hoje a gente vê que foi projetado que a Prefeitura de Blumenau vai repassar em subsídios para a Blumob em 2025, 57 milhões de reais. E qual é a contrapartida disso? Eu acho que o problema está na gestão. Numa gestão que não tem uma preocupação com o coletivo, e sim em proteger o empresário, o acionista que está por trás dessa empresa. Porque não é possível que Blumenau, o recurso público da cidade, vá dar 57 milhões para o Blumob sem nenhuma melhoria no transporte. Então, nós defendemos um transporte público de qualidade, gratuito, com tarifa zero. Nas cidades onde isso já aconteceu, meu Deus, eu estou com tosse. Desculpem. Onde isso já aconteceu, um dos maiores reflexos que a gente vê na população é que esse dinheiro que a população usa, né, para se deslocar na cidade, ela deixa de gastar com o transporte e ela gasta no quê? Ela não chega mais atrasado numa consulta médica no postinho, o filho não chega mais atrasado na escola, aquele dinheiro, por exemplo, esses 250, 300 reais ou 500 reais que a família utilizaria, eles podem comprar um tênis para o seu filho. Então, a tarifa zero, ela também gera economia para a cidade. É uma coisa que ninguém pensa. Então, a prefeitura ela dá dinheiro para o empresário, não pede nada em troca. As paradas de ônibus são ridículas. E assim, e a população de Blumenau tem uma ojeriza por transporte público. Ninguém quer. É horrível a gente pensar isso. Todo mundo quer ter seu carro. Só que Blumenau, ela não vai mais conseguir ter essa mobilidade com o número de carros que a gente tem hoje transitando na cidade. São 289 mil veículos
ônibus para 360 mil habitantes. É quase um veículo por habitante, tirando as crianças todas. Pensa. Então não tem. A gente tem 3 vias principais, não adianta tu fazer obras mirabolantes no sistema viário, porque não comporta tanto carro. Carro polui, carro estressa, carro atropela, carro mata, carro gera multa. Então, um transporte público de qualidade é o que Blumenau precisa e resolveria. E aí eu penso, sabe, vereador Nasato, quando o senhor foi para a África, eu também já visitei vários países, o México, a Inglaterra, a França, metrô e ônibus. Ninguém usa carro. Nas grandes metrópoles, nas grandes cidades, ninguém. Em São Paulo, poucas pessoas usam carro. Então, o que a gente tem que pensar é ter um olhar político, público, para um bem que é essencial para a população, que é se deslocar. E se ela não pagar por isso, se cria um fundo municipal de transporte coletivo e a gente coloca esse subsídio que eles já dão para a empresa sem contrapartida. Nesse lugar, pega as multas de veículos, põe nesse fundo, a gente pega despesas com arrecadação com publicidade, propaganda em ônibus, em terminais e põe nesse fundo e podemos muito bem ter tarifa zero em Blumenau. É só ter vontade política, mas dos que concorreram a prefeito o ano passado, todos prometeram, menos o atual prefeito eleito. Ele nunca prometeu tarifa zero, ele se comprometeu em manter os contratos com a Blumob até 2037 e, se bobear, ele vai prorrogar por mais anos. Professor, apenas uma correção, o candidato a prefeito Odair Tramontim também se manifestou contrário à tarifa zero. Não, ele defendeu até, eu disse, ai, Tramontim, tu está evoluindo agora. Eu participei dos debates com ele. Ele defendeu também. Acho improvável que ele tenha feito essa afirmação, porque isso parece-me uma afronta a quem é dirigente do Partido Novo. Ele fez. Mas vamos seguir na lógica do debate. Um pouco do que a senhora falou agora eu concordo. Inclusive, sou um fiel defensor do transporte coletivo e atualmente não sou mais usuário, porque me mudei para uma região um pouco mais longínqua lá no Texto Salto e a oferta de transporte coletivo lá é muito limitada. Mas eu acredito que o transporte coletivo faz a diferença na cidade, é o futuro da cidade de Blumenau, principalmente o transporte através de ônibus, e sou entusiasta também dos corredores exclusivos de ônibus. Inclusive, na Câmara Municipal, a gente tem ouvido alguns ataques de alguns vereadores aos corredores de ônibus, principalmente a recente implantação deles em definitivo em parte das ruas de Blumenau. E, no meu ponto de vista, não fez sentido durante esses últimos anos um corredor que no horário de pico é liberado para veículos, porque não existe lógica na existência do corredor de ônibus se for para que no horário de pico tenha trânsito livre de veículos. Mas, enfim, eu entendo que é a solução para as nossas cidades, só que quando a senhora professora afirma que é um problema de gestão, eu não vejo dessa forma, até porque o contrato que acaba sendo regulamentado atualmente pela AGIR, ele tem a anuência dos políticos da nossa cidade. Então, por mais que o transporte coletivo hoje seja tocado por uma empresa privada, todas as regras, o que é de idade do veículo, as rotas, tudo isso é estabelecido pela Secretaria de Trânsito e Transporte de Blumenau. Então, hoje a gente tem um transporte que é virtualmente estatal. Todas as regras são estabelecidas pelo poder público, todas as maneiras de remunerar esses investimentos de renovação da frota, ou estabelecer gestão, né? E por conta dessas regras excessivas, burocratizadas, é que a gente tem um sistema ineficiente e a Blumob oferece um serviço, em tese, estatal e não um serviço de economia livre de mercado, que é aquilo que eu defendo. A Blumob não tem qualquer risco em empreender em Blumenau. Desde quando isso é capitalismo? Desde quando isso é livre mercado? Não faz sentido, no meu ponto de vista, uma empresa ter um lucro garantido contratualmente. E esse é o modelo de concessão que a gente tem em vigor atualmente. E é por isso que a gente tem que encontrar todas as maneiras possíveis de inviabilizar esse contrato e pensar numa lógica distinta, onde a empresa que opera em Blumenau, seja ela qual for, tem que assumir riscos também e tenha que atender a lógica de mercado de incentivos ao uso do transporte coletivo. Ao empresário cabe inovar, trazer melhorias, colocar ar-condicionado para querer que o seu serviço seja atraente. E quando o lucro está garantido, não há qualquer razão para o empresário fazer melhorias em investimentos e querer atrair passageiros. Pelo contrário, no caso da Blumob, quanto pior prestado o serviço, mais garantia ela tem de que vai receber o dinheiro da prefeitura sem fazer nada em contrapartida. A gente vai ficar conversando aqui a noite toda, vocês podem perguntar, tá?
Então, considerando esse panorama que vocês já nos forneceram sobre o transporte público em Blumenau, eu queria saber agora mais focado no Tarifa Zero mesmo, como vocês analisam essa proposta, essa possibilidade dentro do município. Bem, eu não sei se o vereador Nasato defende o Tarifa Zero. Eu defendo. O Tarifa Zero ele é antecedido pelo aquele movimento que era passe livre, né? Em 2013, se não me engano, que houve um alvoroço no Brasil todo, muita reivindicação, inclusive aqui em Blumenau teve uma manifestação gigante, inclusive alguns manifestantes foram presos na época, fui tirá-los da delegacia na época, em 2013, e foi também levantado como uma bandeira do nosso partido, né, do Partido Socialismo e Liberdade, onde a gente defendeu o Tarifa Zero. A Luísa Erundina, ela implementou anos atrás em São Paulo, quando ela era secretária lá, prefeita. E hoje, vereador, vários partidos de direita e de extrema direita estão implantando tarifa zero nas suas cidades. E quando eu falei que é um problema de gestão, que é o seguinte, se eu fosse eleita, a primeira coisa que eu ia fazer uma revisão de contrato. Eu acho que os contratos existem, tem cláusulas pactuadas, mas o bem público, o interesse público tem que se prevalecer sobre o interesse privado, no caso de uma concessão de transporte coletivo. Então, se a prefeitura... A senhora não defende uma estatal municipal de transporte? A gente... Porque assim, não dá para a gente implantar uma tarifa zero imediatamente. A gente teria que fazer uma revisão de contrato, né? Revisão de metas, porque não adianta, como você mesmo disse, né? Que eles fazem o que querem, o lucro deles está sempre garantido, eles não correm risco algum. Eu acho que é gestão, porque esses contratos podem ser revistos sim, readequados sim, e rescindidos até, se não estão atendendo a demanda da população. Criar um fundo municipal de transporte coletivo, tem que ter dinheiro para isso, né? De onde é que vai vir o dinheiro? Uma parte de recursos públicos, sim. Tem algumas modalidades em outras cidades. Tem 100 cidades do Brasil que implementam o Tarifa Zero. E em Santa Catarina já temos 8 cidades. Cidades pequenas, obviamente, mas são iniciativas que foram tomadas, inclusive, por partidos que copiaram algumas ideias do PSOL. E funcionam, a população está satisfeita. O modelo que eu mais estudei quando dos debates e até para analisar essa questão da tarifa zero foi de Caucaia. É claro que a prefeitura absorve toda a despesa e oferece tarifa zero integral para toda a população. E lá, o número de pessoas que passou a usar o transporte coletivo, ela aumentou 300%. Então, né, tinha um número X de pessoas que usavam e aumentou assim uma forma absurda, que eles até tiveram problemas, que tiveram que contratar mais ônibus, porque todo mundo começou a usar, porque a remuneração também não era feita por passageiro, e sim por trajeto. Eu não vejo sentido um ônibus que vai daqui ao Garcia, a linha dele, e ele vai cobrar por passageiro, ele vai passar naquela ali. A despesa dele é do transporte que ele está, né? É o serviço que ele está executando. Se tem muita gente dentro do ônibus, ele tem que ganhar por quilômetro rodado. A gente reduz, né, bastante a remuneração. E sendo justo também. Aí vem aquelas planilhas, desde que eu era jornalista, no Santa, na década de 80, sempre foi essa briga. Aumentou o pneu, aumentou o combustível, a gente tem que aumentar a tarifa. Sempre com aquelas planilhas mirabolantes. Eu tenho carro, eu sei quanto é que custa ter um carro, né? O senhor também, como vereador, também tem. Uma van também tem despesas. Enfim, qualquer veículo tem despesa. Agora, o transporte coletivo, o empresário que se colocou aqui, em Blumenau, né, para prestar o serviço, ele foi muito esperto. E o administrador público favoreceu a esse empresário, em vez de favorecer e olhar a população, a comunidade que precisava desse serviço. Por isso que eu digo que é um problema de gestão. Você é o contratante. Quando eu vou contratar uma coisa para a cidade de Blumenau, eu tenho que olhar se vai atender à necessidade da população que vive em Blumenau, e não do empresário. E hoje essa lógica está invertida na cidade. Sim, porém a gente precisa deixar muito claro, e é reconhecido por todos, que não existe um direito absoluto. Nem um direito absoluto
além daqueles que eu considero os direitos naturais, como o direito à vida, à propriedade e à liberdade. Quando a senhora fala que o transporte coletivo é um direito, sim, isso está inclusive na nossa Constituição, que o transporte coletivo é um direito, a gente tem nada mais do que um texto escrito em papel, porque não existe a possibilidade de o governo garantir o transporte coletivo em todos os graus, porque isso é discricionário. O que é garantir o transporte coletivo? Em Blumenau, a gente tem oferta de transporte coletivo, mas o direito ao transporte está garantido? Eu tenho certeza que não em todos os graus que gostaríamos, porque esse conhecimento ele está disperso no mercado. E mesmo que a gente tenha uma gestão totalmente eficiente, professora Rosane, com certeza alguém vai ficar desassistido. Até porque a nossa cidade ela tem uma geografia muito complexa, uma ocupação urbana muito irregular, e não tem como a gente garantir absolutamente o direito ao transporte de todas as pessoas. E o conhecimento de como ofertar melhor os serviços, mas não de maneira perfeita, mas sim melhor, com certeza é através da liberdade para os pequenos empresários e empreendedores da nossa cidade poderem oferecer transporte nos rincões de Blumenau. Atualmente a gente tem uma legião de pequenos microempreendedores que ofertam transporte escolar de vans, por exemplo. Por que essas pessoas não podem submeter-se a um regramento mínimo, sim, professora Rosane, uma regulamentação mínima, e possam ofertar transporte nos rincões da nossa cidade, sendo que eles têm muito mais acesso a esses lugares com seus veículos menores, que oferecem um custo de capital menor e um custo de operação menor? Atualmente a gente tem um sistema muito engessado porque ele é regulado por um grupo pequeno de técnicos e políticos. E a tese liberal a qual eu defendo acredita que o conhecimento está disperso na sociedade e não tem como um pequeno grupo de pessoas conseguir decidir o que é melhor para o coletivo. Milton Friedman, um pensador liberal que eu uso como referência, em um famoso depoimento seu, apresenta um lápis e diz: ninguém na face da Terra sabe produzir esse lápis. E daí ele explica por quê. Porque o grafite veio de alguma mina na África, o lápis veio de alguma maneira que foi extraída com motosserra, com outros equipamentos do Canadá, a tinta veio é o subproduto da extração de petróleo. Ou seja, ninguém com as próprias mãos consegue produzir esse lápis. Mas a coletividade, o mercado, sem que as pessoas se conheçam, pessoas de religiões diferentes, de países distintos, conseguem, através da busca pelo resultado, pelo lucro, utilizar os recursos que elas têm à disposição para chegar a um bem maior para o coletivo, que é a produção daquele lápis. E no caso do transporte coletivo, a gente tem um resultado que, do ponto de vista técnico, seria ótimo, mas não perfeito. Não tem como a gente garantir o transporte absoluto a todas as pessoas, porque isso acaba infringindo teses individuais. A gente não tem como estabelecer o que é a garantia do transporte. Quando o senhor cita esse pensador liberal, eu fico pensando assim, né? O livre mercado, né, o empresário que vai administrar isso tudo. Aí eu fiquei pensando no seu exemplo do lápis, né? E o grafite. Foi um trabalhador que estava lá naquela mina, morrendo para tirar aquele grafite. Aquela madeira que se tornou uma madeira que fez o lápis, que envolveu o grafite, foram trabalhadores que estavam lá naquela mata. Toda a riqueza que é produzida no mundo é produzida por trabalhadores. E muito diferente de você, que é um liberal, né, eu acho que é o trabalho, né, que cria a riqueza, e esse trabalho não pode ser apropriado pelos empresários, né, que depois põem uma marca no lápis e aí vão ter o lucro. Então, o transporte coletivo, ele está na Constituição, é direito, tem que ser prestado. Esse contrato com a Blumob, ele não atende às necessidades da cidade, falta um olhar de gestão estratégica, sim, para Blumenau. Contratos são revistos, são anulados. E eu lembro que Blumenau, há anos atrás, não sei se o vereador lembra, a gente tinha a linha alpina, a gente tinha aqueles ônibus sanfonados que levavam mais trabalhadores nos horários de pico. O que foi feito deles? Né? Foi sucateado. Então, as coisas boas que Blumenau já teve, né, deixou de ter. E agora então, parece que é estratégico a gente não ter um transporte público de qualidade que eu posso usar. Eu me lembro quando tinha o vermelhinho, eu ia por fórum com o vermelhinho. Então, Blumenau já teve um transporte um pouco melhor e uma tarifa mais barata. É a terceira tarifa mais cara de Santa Catarina. Blumenau está entre as 50 cidades com a tarifa mais cara do Brasil. E com serviço
péssimo. Poderia ser contratado os ônibus, os micro-ônibus, as linhas alpinas, claro que poderia. E por que não foi feito? Quem é que estava na gestão que assinou esse contrato tão mal, né? Tão mal redigido e tão mal fechado, que não pensou na população? Eu moro, não onde o senhor mora, Texto Salto, né? Eu moro na escola agrícola. Na minha rua passa ônibus 3 vezes por dia, né, que é a escola agrícola, e é do lado de um AG. Então, pense, Blumenau as pessoas não pensam estrategicamente no contexto da mobilidade, no contexto da facilidade para o trabalhador e a trabalhadora, porque as pessoas que têm alto poder aquisitivo daqui a pouco vão estar andando de drone, tá? Andando de helicóptero, andando de lancha, de jet ski, que não pagam impostos de nada, e o trabalhador continua, né, sofrendo, não se deslocando. A falta, a ausência das pessoas nas consultas do SUS, muitas vezes, vereador, se o senhor for fazer um levantamento, é porque elas não tinham dinheiro para pagar o transporte coletivo para ir até o postinho. Naquele dia, naquele mês que ligaram para eles. Então, a gente tem outros prejuízos por falta de um transporte coletivo público. E ele tem que ser efetivo, tem que ser oferecido para toda a população. Do Texto Salto, mas da Vila Itopava. Como isso é caracterizado? A oferta tem que ser na frente da casa da pessoa? Tem que ser quantas vezes por dia? É nesse ponto que eu digo, professora, que não tem como a gente estabelecer um parâmetro do que é a oferta de transporte coletivo. O céu é infinito. Então, não existe um critério técnico que define o que é garantia do transporte. Porque lá na Rua Sarmento, lá no Bar da Galega, na Vila Itopava, passa ônibus apenas uma vez por dia. Tem a garantia do transporte coletivo? Eu acho que não. Mas, se algum empreendedor que tem uma van pudesse empreender e explorar aquele serviço naquela região, provavelmente existiria mais oferta de transporte. Eu não sei se o vereador acompanha o crescimento dos Ubers, né? Então, assim, se tu pega uma tarifa que é 5,50, 6,50, o Uber deveria, no meu ponto de vista, ser considerado transporte urbano. Mas é um transporte urbano, ele existe, ele é real e ele acontece. As pessoas estão deixando de usar o transporte coletivo para usar o Uber, porque ele é muito mais prático, deixa na frente da tua casa e tu paga mais barato que uma tarifa de ônibus. Então, será que podemos considerar que a oferta do transporte está garantida? Eu acho que por ser ineficiente, né, as pessoas optam pelo Uber. Porque se nós tivéssemos um transporte eficiente e gratuito, ninguém mais ia usar nem o seu carro particular. Eu acho que é importante a gente entrar na questão do transporte gratuito propriamente dito, falar da maneira com que a gente poderia ou não custear essas ações, Sim. Mas antes eu gostaria de complementar uma fala sua anterior que cita os empresários, colocando eles em uma posição diferente dos, entre aspas, trabalhadores. Mas são diferentes, né? Um explorado, outro explorador. No meu ponto de vista, essa lógica ela não deve ser alimentada porque, afinal de contas, somos todos humanos. E não podemos colocar as pessoas em categorias distintas e, principalmente, diferenciar os empresários, por exemplo, dos políticos. Porque somos todos humanos e a maneira com que talvez a professora esteja ensinando aqui pode levar a crer que os políticos que estabelecem as políticas públicas são as pessoas bem intencionadas, enquanto os empresários não são. Não quis dizer isso. Não. Eu posso criticar ambas as categorias. Porque tem empresários que elegem os seus dirigentes políticos, os seus vereadores. E é óbvio que tem uma lógica nisso, né? Tem aquele eleito pelo povo trabalhador, que defende determinadas pautas, e tem aqueles vereadores e prefeitos que são eleitos pela elite, quem manda na cidade, e continua mandando, e continua explorando a cidade e os trabalhadores. Nós temos posições muito antagônicas, o senhor sabe, né? É de raiz epistemológica e também de fundamentos, e que a gente não vai convergir nisso. Mas com relação ao transporte coletivo, público, gratuito e de qualidade, também acho que divergimos, que o senhor é a favor da livre iniciativa, cada um com seu carro vai fazer Uber, vai fazer van, né? E eu não penso nisso, eu penso que a cidade ela tem um limite de comportar o trânsito de veículos, ela já tá no seu limite máximo, a cidade é poluída, né? É poluída. Concordo. Cada vez menos árvores, cada vez mais asfalto, cada vez mais calor, e a gente não pensa numa estratégia que vá minimizar todos esses efeitos de uma tarifa zero. Eu, de fato, sou contrário à implantação de uma tarifa zero em Blumenau por duas razões distintas.
A primeira delas tem um caráter moral. No meu ponto de vista, a formatação de uma tarifa zero, ela acaba por inibir a livre iniciativa e eventuais serviços de inovação. Como poderia existir inovação? Inovação essa que sempre é proveniente do mercado e da livre iniciativa em um sistema que é engessado e regulado pelo governo. Então, nesse sentido, não me satisfaz a tarifa zero e ela acaba sendo imoral porque ela coloca algumas pessoas em detrimento de outras. Afinal de contas, nem todos utilizarão transporte coletivo na mesma condição, no mesmo número de vezes. Ao mesmo tempo, vai gerar um excesso de demanda porque a lógica de mercado não existe mais. Porque o preço, e isso é muito importante a gente esclarecer aqui, porque estamos em um ambiente acadêmico, o sistema de preços, ele é uma invenção e na verdade, a maior invenção da humanidade. O sistema de preços, ele não existe por acaso. Ele existe para orientar o consumo. Quando um serviço ou um produto tem um preço relativamente elevado, significa que para obter aquele bem é necessário muito recurso ou muito trabalho e ele é escasso em algum grau. E assim a gente consegue orientar através do mercado que ele deve ser utilizado com a máxima racionalidade. E quando a gente implementa uma tarifa zero no transporte coletivo, o sistema de incentivos e a lógica do sistema de preços não existe mais. Então não existirá mais também pelo Poder Executivo, que vai gerenciar essas ações, qualquer incentivo para melhorar a qualidade. Afinal de contas, se é de graça, por que tem que ser de qualidade? A gente vai ficar tentando escolher qual que é o político que vai fazer com que esse transporte tenha mais qualidade. Do ponto de vista moral, eu poderia aprofundar muito mais, só que eu vou deixar aqui alguns exemplos de autores que podem referenciar o nosso pensamento da praxeologia ação humana, Ayn Rand, Ludwig von Mises, Milton Friedman, Hans Hermann Hoppe. São diversos pensadores, tanto da escola de Chicago quanto da escola austríaca, que são os fundamentos do meu pensamento. Mas a parte secundária da minha razão por ser contra a tarifa zero é porque eu não consigo ver, do ponto de vista contábil, como a gente pagaria essa conta. Alguns números que eu obtive preliminarmente dizem que a gente pode ter um gasto de mais de 200 milhões de reais por ano com a implantação da tarifa zero em Blumenau. Atualmente a gente já paga 45 milhões em subsídios e tem um serviço precarizado. Ao mesmo tempo, temos esse ano um déficit projetado de 372 milhões de reais para o nosso município e ainda fico curioso para saber o que o prefeito Egídio vai cortar ou vai deixar de fazer na nossa cidade, que já carece de tantos serviços, para eventualmente colocar mais no transporte coletivo. Ele comprou o prédio da Unimed, ele comprou o SES, comprou o Artex. Dinheiro tem, vereador. Na verdade, não tem todo esse dinheiro. Mas tem, né? Professora, não tem. Tem. Não tem. As obras estão aí de vento. Não, mas esse valor de 200 milhões de reais por ano, me desculpa interromper a senhora, mas é impossível. Eu quero que a senhora me diga qual secretaria que vai vir 200 milhões de reais por ano. Tem que perguntar para ele? Tá dizendo com relação à tarifa zero? Assim, eu até posso ser contrário à aquisição do terreno da Unimed, não lembro qual que é o valor agora, mas é uma aquisição, pontual. O que é prioridade? O que é prioridade? É comprar um prédio da Unimed, numa empresa, para dar mais dinheiro para a empresa, para relocar o CETERB para o prédio da Unimed, porque privatizaram a rodoviária e a empresa que vai assumir a rodoviária quer a rodoviária limpa, tira o CETERB de lá, compramos, enquanto a gente tem outras prioridades na cidade. Ali deveria estar funcionando a Secretaria de Saúde, no prédio da Unimed, e não a CETERB. Não, aí é questão de visão. Eu concordo com a fala, mas eu acho que existem recursos, e aí a prioridade é política ideológica. Você quer melhorar a qualidade de vida da população ou você quer favorecer o empresário, as grandes corporações? Eu quero uma via asfaltada porque eu comprei um terreninho ali, aí o asfalto vai. Aí o asfalto que a gente espera ali na Casa São Simeão, que leva todo dia velhinhos para cima e para baixo, não tem asfalto há 20 anos. Então, é prioridade. A gestão pública de uma cidade é prioritária. E os privatistas e os de direita têm prioridades completamente diferentes do meu partido, que a minha prioridade é das pessoas que precisam do governo, precisam da administração pública, porque elas não têm a quem se socorrer. Elas precisam de médico no postinho, elas precisam do transporte na frente de casa, elas precisam da escola funcionando, elas precisam de contraturno para essas mulheres poderem trabalhar. Isso é uma visão estratégica do meu partido, de ver a coisa pública. Ela tem que ser voltada para as pessoas que precisam. As pessoas que são ricas, que são empresárias bem-sucedidas, não precisam de ações do município. Agora, para termos também...
Eu preciso fazer um contraponto antes, que quero dizer para a Eles professora nunca que vão falar o debate ele ganhou um caráter É que de apelo emocional no meu ponto de vista. Não, Acho que ele é bem saiu prático. dos números e começou a falar de ações de caráter emocional, Não, você das deu- pessoas carentes que precisam do asilo, um serviço na porta de Não, casa. eu falei do E asfalto. eu concordo do em alguma asfalto, tese. Do asfalto. É, não lembra, do são asilo. 41 mil pessoas que vivem em ruas de barro em Blumenau atualmente, segundo o censo. Realmente precisa ser investido ali também. E é por isso que eu digo que a afirmação da senhora é leviana quando diz que tem Não é. recurso de 200 milhões de reais por ano. Porque, vamos falar agora do exemplo que a senhora trouxe de a aquisição do prédio da Unimed, que eu acho controversa. Não tenho posição totalmente formada, porque não me debrucei sobre o tema, mas acho controverso. Talvez não seja o momento, até porque estamos prevendo um déficit. Mas... isso não é o suficiente para dar 200 Pessoal, milhões de reais por acabou ano. de Por favor, só porque nós temos um roteiro a ser seguido, o debate está realmente muito bom. Assim, ó, vocês estão fazendo um test drive de jornalismo e tem que cortar, tá? Porque senão vocês disseram, vocês podem conversar e a gente fica, né? Sim. E se vocês não cortar, a gente... Então, agora, Toca. para nós termos também a perspectiva da população sobre esses pontos que vocês levantaram e toda essa discussão, a nossa repórter Nicole foi às ruas para ouvir o que os blumenauenses pensam em relação à tarifa zero. Boa noite, aqui é Nicole Delichade e é isso mesmo, gente. Estou aqui nas ruas de Blumenau para ouvir o que as pessoas acham em relação à tarifa zero no transporte público da cidade. Meu nome é Wagner Ferreira da Silva, eu sou estudante do 5º semestre de administração na FURB. Sim, eu apoio a tarifa zero no transporte público de Blumenau. Eu acho que isso seria um grande incentivo para a maior parte da população fazer a utilização do transporte público, o que, na minha visão, ocasionaria numa diminuição no trânsito que a gente tem hoje aqui na cidade de Blumenau. Boa noite, eu sou Marilda, sou diarista e assim, não é que eu sou contra, é que a qualidade do nosso transporte não é 100%. Então, sem a cobrança das tarifas, como ficaria isso? Horário de ônibus, manutenção, qual é a empresa que ia arcar com tudo isso? Então, não é que eu sou contra, acho que seria legal, importante para o público se não tivesse a cobrança, mas mesmo tendo a nossa cobrança, a qualidade dos ônibus não são ao 100%, né? A população já sabe. Então, se não tiver cobrança, aí as coisas podem piorar. Me chamo Mário Augusto Miranda Neto, eu sou analista de projetos industriais. Sobre a questão abordada, eu não sou a favor da tarifa zero no transporte público, porque eu acho que o sistema precisa de manutenção e se não vier de lá da tarifa, vem do governo. E o governo precisa também de manutenção, então vai ter outro imposto em cima de imposto, então é melhor que venha direto do usuário final. Também tem a questão de valor, de valorização. Quando é tudo de graça, creio que as pessoas não valorizam o suficiente. Quando a gente paga, a gente cuida melhor. Meu nome é Rock Bender, sou preparador de moldagem e, enfim, eu concordo com essa tarifa zero. Eu, particularmente, não dependo do transporte interno coletivo, mas tenho familiares que precisam do transporte. E eu acho que vai ser melhor tanto para eles como para mim, né? Muito obrigada, Nicole. A implementação da tarifa zero levanta a questão crucial do financiamento. Para vocês, quais seriam os modelos de financiamentos consideráveis e viáveis, justos para Blumenau? Pode começar, professora. Eu não estou dentro da prefeitura e eu não tenho o poder que o vereador tem de fiscalizar as contas públicas. A gente faz por fora, dentro da possibilidade que nos é dada, né, enquanto cidadã e moradora de Blumenau. Mas a gente acredita na possibilidade de, para implementar o tarifa zero, criar um fundo municipal de transporte coletivo, parte com dotação orçamentária,
que já existe, né? 57 milhões só esse ano, já é um valor bastante grande, né, pelo que se recebe em troca desse serviço. Recursos provenientes do estacionamento rotativo, que é um recurso bastante alto, eu não sei apurar quanto é que se arrecada por mês, mas existe um recurso bastante alto do estacionamento rotativo na cidade, poderia entrar nesse fundo. As multas de trânsito, Blumenau arrecada em torno de 1 milhão por mês em multas de trânsito, exploração de espaços publicitários nos ônibus, nos terminais, nas paradas também de ônibus. Houve época que o Blumenau já fez isso, é uma forma de arrecadar recursos também. E buscar recursos, porque existe em Brasília linhas de crédito para municípios que implantam um tarifa zero, de buscar subsídios federais. Então, às vezes, falta a gente olhar um pouquinho para fora, por exemplo, que existem recursos, mas a gente nem busca, porque às vezes quem está administrando o governo do Estado, o governo federal, não é da minha linha política minha, mas a gente tem que pensar na população, independente de quem está no poder ou não, porque o poder também, ele passa, né, a cada 4 anos, mas buscar esses financiamentos. Inclusive existe uma discussão no Congresso Nacional de estímulo, né, desses sistemas de transporte coletivo que sejam públicos e gratuitos, com subsídio federal, porque se entende que é um direito da população, principalmente da população mais pobre, trabalhadora, e que é a que mais é onerada com esse serviço. Quanto mais pobre, mais você tem dificuldade de pagar o teu transporte. Então, isso não é um apelo emocional, sabe, vereador? Isso é uma realidade. Uma pessoa que trabalha no mercado, num shopping, por 10 horas por dia, né, vai levar mais 1 hora para ir para sua casa, mais 1 hora para vir, e ela vai pagar uma tarifa tão alta. Se ela tem filhos, ela não pode nem no Ramiro fim de semana, porque ela não tem dinheiro. Ela não tem dinheiro para ir. E aí, domingos também, não sei se o senhor sabe, mas o transporte é pior ainda do que durante o dia da semana. Então, parece que a pessoa que vive em Blumenau, que mora em Blumenau, que nasce em Blumenau, ela nasceu só para trabalhar. Ela não tem direito ao lazer, ela não tem direito ao esporte, porque ou você fica perto da sua casa, naquelas pracinhas, porque você não pode se deslocar, porque você não tem dinheiro. Eu estou falando das pessoas que realmente, né, estão trabalhando e ganham um salário mínimo por mês, e não são poucas em Blumenau. E não é jogando para a torcida, vereador. Isso é a realidade de muitas e muitas e muitas famílias. Sim, o poder de compra, não só do blumenauense, mas do brasileiro, foi acachapado. E a gente tem muitas dificuldades de conquistar o básico. Realmente, o salário mediano de um blumenauense não chega a R$3.000, e é difícil sim pagar as suas contas. É difícil fazer muito aqui em Blumenau e em qualquer lugar do Brasil. E o efeito vem de políticas econômicas desastrosas que a gente não precisa se aprofundar aqui. Mas quanto à maneira de financiar o eventual transporte coletivo gratuito de Blumenau, por mais que eu advogue contra, eu acho que se em algum momento for necessário e for decidido que ele deverá ser implantado, a primeira coisa que a gente deveria fazer é tentar fazer isso por meio de recursos federais. Inclusive, existe uma intenção, algo que eu sou contrário, mas que se vier a acontecer, com certeza eu vou querer que venha algum recurso para Blumenau, é o estabelecimento de um sistema único de transporte coletivo. É uma discussão do Congresso Nacional, uma política do governo federal, que sou contrário, porque mais uma vez a gente centralizando o poder lá em Brasília e tirando o poder dos municípios, mas como mais da metade de tudo que é arrecadado no país vai para o orçamento federal, se existir alguma maneira de trazermos recursos federais para o município, sempre serei favorável, porque eu sou municipalista. Em primeira instância, o dinheiro que é arrecadado através de impostos deveria ficar no município, mas já que não fica, tudo que vier de Brasília para a gente é lucro. E é por isso que, por exemplo, até no programa de federalização da FURB eu seria favorável, porque é uma maneira de ter mais recurso federal na nossa cidade. Mas reforça a minha fala de que R$200 milhões por ano, com recursos provenientes do município, é muito dinheiro. O orçamento de Blumenau hoje gira em torno de R$4 bilhões. Mas então, de onde é que vem esses 200 mil? O senhor fez o cálculo de implementação da tarifa zero? Isso aqui são números preliminares disponibilizados pela imprensa ao longo da política do ano passado. Sim. Mas assim, os valores variam. Alguns orçamentos indicam 100 milhões por ano, outros 170, 200. Não existe um número exato. Dependendo do modelo. Por exemplo, se for 100 mil... Milhões? 100 milhões, eu não vejo tão inviável assim, vereador. Mas ainda assim... Se Blumenau vai disponibilizar 57 milhões para Blumenau esse ano, de graça, sim,
por nada, subsídio. Pega aí, Blumob, 57 milhões. Para 100, 150 é pouco. Mas como a senhora falou para mim que a gente tem que colocar mais transporte na frente das pessoas, talvez para colocar mais um horário de ônibus lá na frente do Bar da Galega, na Vila Itopava, 100 milhões não seja o suficiente. Então, o padrão de qualidade que a gente espera do transporte de Blumenau, eu acredito que vai levar o sistema a custar muito mais de 100 milhões de reais. Se for remunerado por quilômetro, não. Todo o sistema ele é remunerado para um custo X hoje. Não, é por existe passageiro. o custo da operação ela não é feito através de passageiro. O custo da operação é do empresário, né? O custo da operação ele envolve alguns fatores como, por exemplo, o CAPEX, que é o valor investido em patrimônio que essencialmente são os ônibus, além de toda a administração da operação, pagamento dos seus funcionários, mas boa parte do custo tem a ver com despesas variáveis, que são o custo de combustíveis, pneus, sim. Os próprios trabalhadores são custos variáveis, porque dependendo da quantidade de linhas ofertadas, você vai ter que ter mais trabalhadores. No tarifa zero a gente não teria nem cobrador, né? Perfeito. E no caso dos ônibus, eles precisam ser amortizados. O empresário ele espera ter uma remuneração dos ônibus e uma manutenção deles. Mas eu acho que não existe maneira da gente fazer isso, até porque se a gente olhar outras necessidades urgentes do nosso município, elas estão ainda muito longe de serem atendidas. Eu falo, por exemplo, do saneamento básico. Blumenau tem problemas gravíssimos de saneamento básico. A gente tem apenas metade da população sendo atendida 40%. Com tratamento de esgoto. Agora está se discutindo a possibilidade de fazer limpeza periódica de fossa e filtro forçadamente. E 41 mil blumenauenses ainda convivem com pó e lama na frente de suas casas. Eu lamento que isso, inclusive, né, teria que ser um trabalho muito efetivo da Câmara de Vereadores, porque esse aumento da BRK é um assalto à população mais pobre. Então, assim, não vão levar o tratamento de esgoto em áreas remotas ou que são montanhosas, ou, né? Mas, assim, quando foi contratado, por isso que eu digo que a administração pública tem que ser melhor administrada por pessoas competentes. Porque quando você firma um contrato para instalar, né, um sistema de saneamento em toda a cidade, tu não sabia que a cidade tinha morro? Aí tu contrata. Eu quero aditivo porque tem um morro ali. Eu quero outro aditivo porque tem outro morro lá. Sim, não se avaliou isso na contratação. Então são contratações mal feitas e que agora estão amarrando e já autorizaram que agora todo morador de Blumenau vai pagar taxa para a BRK para ter o recolhimento de um caminhão de fossa na sua casa. Né? Eu acredito que você, por ser um vereador do Novo, é até contra isso. Por que eu vou contratar esse serviço da BRK? Que é o mais caro, e eu não tenho a iniciativa de fazer o que eu queira. Então, assim, a cidade contrata mal, os prefeitos contratam mal, eles contratam na correria, não pensam no dinheiro público, não pensam nos benefícios. E depois a gente tem que estar trabalhando, né, em cima disso. Contratos extremamente onerosos para o poder público, extremamente onerosos, difícil de rescindir, tem que ter vontade de rescindir também, que eu não sei quem são os verdadeiros acionistas e donos dessas grandes empresas, né? Por favor, Sim. Desculpa interromper o raciocínio, mas nós temos um roteiro a ser seguido. Sim. E para finalizarmos, vocês podem fazer uma pergunta para o outro. Sim. Uma pergunta para o outro, não pode repetir e a resposta de forma breve. Tá bom? Vereador, se quiser começar. Uma pergunta para a professora de forma breve responda, depois a professora faz uma pergunta para o vereador Nasato. Professora, quais seriam as ações implementadas imediatamente no transporte coletivo no âmbito da infraestrutura dos terminais, das estações de pré-embarque, dos pontos de ônibus, para que eles atendam a sua função de atrair passageiros? Bem, para atrair passageiro é reformar todo o sistema de parada de ônibus. Porque é indecente você deixar uma mãe com o bebê no colo nessas paradas. Eu passo pelas paradas, é horrível. Os assentos são horríveis. Quando chove, ninguém se protege. É horrível. Aí fizeram uma reforma pior que a outra, é tornar esses lugares atrativos. Segundo, é fazer uma revisão de contrato. Eu acho que o senhor, como está na Câmara de Vereadores, vocês têm que se debruçar
realmente sobre esses contratos e ver quais são os lugares que a gente pode trabalhar e atuar. Então, se não, né, e contratar vans para esses lugares mais distantes e mais remotos da cidade, né, a empresa tem que satisfazer o interesse do poder público. Eu também faria, né? Então, revisão de contrato, tornar os pontos de ônibus atrativos, exigir cumprimento de horário. Em alguns lugares que eu já visitei, é uma coisa incrível que você tem na tua parada de ônibus, ligado ao GPS do ônibus, o horário que o ônibus vai chegar ali. Isso é um conforto passageiro que aí tanto a pessoa pobre, desempregada, ou que, né, ganha muito pouco, vai ter um prazer em usar o ônibus, porque ela vai chegar naquela parada, ela vai saber quando é que o ônibus está chegando. A pontualidade, um lugar para te esperar com dignidade, e que o transporte, né, e aumentar também os corredores de ônibus. Isso é fundamental. Isso agiliza e faz com que a classe média também use, porque eu sei que eu vou de carro vou levar 1 hora, meia hora, e de ônibus vou levar 20 minutos. Então, tornar o transporte público gratuito atrativo, reduzindo o uso de veículos particulares, reduzindo a poluição, fazendo com que essas famílias retornem esse dinheiro que eles estão economizando na economia da cidade, né? E a redução de custo administrativo também. Eu acho que a tarifa zero traria isso. Professor, agora sua pergunta eu tenho que para o perguntar vereador. para ele. Eu acho que... eu queria perguntar se o senhor vai se debruçar sobre o contrato da Blumob, pedir uma auditoria, porque o senhor está num cargo, né, de fiscalização do poder público. Se isso seria possível, se o senhor se comprometeria com isso e até de viabilizar, buscar recursos para a gente atender esse sonho de uma tarifa zero de ônibus público e gratuito para a população que precisa, vereador. A gente já tem feito isso, até porque estou na condição de vereador há 2 anos, assumi na metade do mandato passado. A gente, em algumas oportunidades, votou contra os subsídios à Blumob, até porque o subsídio em si já é imoral, no meu ponto de vista, e quando é um contrato garantista, onde não há incentivo para a Blumob melhorar os seus serviços, é mais imoral ainda. Um contrato garantista e monopolista. Então, votei contra essas ações e a gente já tem discutido o contrato junto à AGIR há algum tempo. Inclusive, solicitamos recentemente que a AGIR compareça à Câmara Municipal para tratar de alguns outros assuntos. Mas a auditoria? A auditoria, propriamente dita, não, porque a gente não tem as condições técnicas de auditar isso nesse momento. Mas, quem sabe, se encontrarmos algum indício de irregularidades, poderíamos fazer através de instrumentos da Câmara de Vereadores. Com certeza poderia avaliar essa possibilidade. Mas é necessário que exista um fato gerador para auditar algo, né? Então, nesse sentido, acho um pouco improvável. Quanto a financiamento do transporte coletivo através de recursos públicos, eu não me comprometo com essa tese. Se em algum momento existir alguma linha de repasses do governo federal ou governo estadual que vise atender aos interesses do transporte coletivo da cidade, sim, porque é dinheiro sendo empregado dentro do município e é do interesse do município ficar com qualquer recurso que venha. Agora, comprometer de qualquer forma a saúde financeira de Blumenau, que já está muito comprometida, não tem meu apoio. Nós gostaríamos de agradecer mais uma vez ao vereador Diego Nazato e à professora Rosane Magali Martins pela participação nesse debate. Agradecemos em especial a todo mundo que acompanhou o nosso bate-papo, interagiu, e realmente muito obrigada a todos vocês e a equipe que está ali nos apoiando. Agradecemos também a parceira e colega de jornalismo Amabile Fernandes nessa conversa e toda a turma envolvida na produção e condução deste bate-papo. Na equipe técnica temos o apoio e participação de Luiz Eduardo e Marcos Rangel. Na produção, Gustavo Benevenuti e Lucas Rodrigues. Na divulgação, Maria Tereza. Na cobertura fotográfica, Maria Eduarda. Nas reportagens, Natália Bowman e Nicole Dilis. E na produção para as redes sociais, Matheus de Oliveira. Além disso, na supervisão técnica, temos o professor Everton Darout e na direção geral, a professora Giovana Pieterzaka. Essa atividade é experimental na disciplina de radiojornalismo do curso de jornalismo da FURB. Lembramos que a live ficará disponível aqui no canal de jornalismo do YouTube. Curta e nos siga nas redes sociais, @jornalismofurb e @audiofurb. Obrigada a todos e uma boa noite.